Me responde uma coisa: você conseguiria esconder o maior segredo da sua vida, mesmo depois de se tornar uma das mulheres mais famosas do mundo? Hoje eu vou te contar a história desse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Um livro que parece ser só sobre glamour, fama e o estrelato ao cinema, mas que na verdade é sobre amor, sacrifício e principalmente escolhas difíceis. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Além da Sinopse. Bom, hoje a gente vai falar de um livro muito comentado aí nas redes sociais nos últimos tempos. Eu recentemente só fiquei sabendo da existência dele há pouco tempo. E é um livro que já tem confirmação para o cinema, tem uma adaptação em andamento, ainda não tem data confirmada. E eu já aviso que esse livro aqui ele vai mexer com sentimentos, com a nossa mente, muitas coisas acontecem nessa história. Bom, a história começa quando a nossa protagonista, a Evelyn Hugo, é uma grande atriz de cinema, super famosa. Ela é uma atriz lendária de Hollywood, fez muito sucesso nos anos 60, 70 e 80, estrelou diversos filmes. E chega um momento em que ela decide fazer uma biografia, porém mais do que só uma biografia. Ela decide contar toda a verdade da sua vida nas próprias palavras dela. Só que para isso, ela decidiu chamar uma jornalista completamente desconhecida para ela contar a sua história. E é essa jornalista que vai escrever um livro futuramente contando tudo. Essa jornalista se chama Monique Grant, que trabalha numa revista. Não é uma revista muito grande, não é super badalada. Ela escreve algumas colunas ali, mas nada de muito notório, inclusive ela não tem um nome conhecido no meio jornalístico. E só aí você já começa a se perguntar o porquê da Evelyn ter escolhido a Monique para poder ouvir toda a história que ela tem para contar. Bom, e assim como a Monique, a gente também vai conhecendo a história da Evelyn, desde a origem dela, que ela veio de uma família muito humilde. A família dela tem origem cubana, mas ela é uma mulher muito ambiciosa, ela é estratégica e em alguns momentos a gente pode até considerar ela um pouco fria de acordo com o que ela faz. Ela veio de uma origem muito simples e ela determinou os objetivos da vida dela e ela fez de tudo para alcançar o estrelato e para alcançar o topo da onde ela queria chegar. Inclusive, nesse caminho para chegar até o topo, ela toma muitas decisões que muitas pessoas julgariam duvidosas. E sim, ela teve 7 maridos. Esses 7 maridos são parte crucial da história dela e a gente vai entendendo o que cada casamento representou na trajetória, tanto de vida quanto na trajetória de estrela do cinema que ela foi alcançando ao longo dos anos. E apesar desses 7 casamentos serem parte importante da trajetória dela, a essência principal da história da vida da Evelyn não está diretamente ou majoritariamente ligada a esses 7 maridos. A Evelyn vai contando a trajetória dela desde quando ela era uma completa desconhecida, uma jovem sem muitos recursos, mas cheia de sonhos. Quem nunca, né? Mas aí ela foi chegando como quem não quer nada, inclusive o primeiro casamento dela, que faz ela entrar literalmente em um estúdio de cinema e ver aquele mundo das atrizes e do glamour e da elite dos artistas daquela época. É importante falar que a Evelyn começa a contar a história dela, que começou lá nos anos 50, ou seja, o cinema tinha todo um glamour e uma atmosfera diferente. A sociedade também era completamente diferente em pensamentos, em comportamentos. E se o primeiro casamento serviu para ela adentrar os estúdios de Hollywood, todos os outros representam uma fase muito importante da vida dela. Alguns casamentos foram por puro interesse, outros por conveniência, alguns até por estratégia. Mas conforme a Evelyn vai narrando os fatos da vida dela, a gente vê que o livro realmente começa a ficar profundo quando a gente tem a percepção de que a vida dela não era exatamente o que o público via. Existem segredos, existem escolhas e algumas dores que ela nunca pôde revelar. E no meio desses casamentos, no meio das decisões que ela precisou tomar para alcançar os seus objetivos, existe um amor. Um amor intenso, um amor genuíno, um amor puro, mas que não podia ser vivido na sua completude. E é nesse momento do livro que ele deixa de ser só sobre fama, sobre glamour, sobre o mundo do cinema e como ela era naquela vida de atriz. E o livro começa a falar sobre coragem, sobre identidade e principalmente o preço de você ser quem realmente você é. E é interessante que conforme a Monique escuta todas as histórias, ela também faz os seus questionamentos. Ela fica se perguntando o porquê da Evelyn ter
tomado certas escolhas. E a gente conhece um pouco também da vida da Monique. Ela relata algumas situações que ela tá passando na vida dela. E a história de vida da Evelyn vai refletindo em algumas situações que a Monique está passando. E isso foi um ponto que eu achei muito legal. O livro, ele toca em questões sobre até onde você iria para conquistar seus sonhos, o que você está disposto a sacrificar, se o sucesso, se a fama, se a ascensão vale mesmo tudo isso. Todos os sacrifícios que são necessários, e também sobre como a história de vida de outra pessoa pode nos afetar a ponto de talvez mudar as nossas escolhas, ou pelo menos mudar a nossa forma de pensar. A Evelyn é uma personagem muito complexa. Existem momentos em que você vê as escolhas dela e você fala: minha filha, precisava disso mesmo? Mas aí passam 3, 4 páginas, você entende completamente, o seu pano está completamente pronto para ser passado para ela. E é incrível como as peças vão se encaixando até a grande revelação final, que obviamente eu não vou dar spoiler aqui, porque você precisa ler para saber. Eu acho muito bacana a sagacidade que a autora teve de criar a Evelyn como uma personagem forte, uma personagem decidida, que sabe o que quer e que corre atrás, independente das escolhas, mesmo que as escolhas que ela tome sejam questionáveis, sejam passíveis de julgamento, mas ela reconhece tudo isso. Ela mesma fala, a Evelyn, que ela tem ciência de tudo que ela fez, ela não se arrepende, ela sabe dos erros que ela cometeu, mas até os erros levaram ela aonde ela queria chegar e a vivenciar o que ela precisou viver. Bom, se você ainda não leu Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, fica aqui a minha recomendação. Se prepare emocionalmente, porque vai pegar lá no coração. Enfim, é isso. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você está ansioso para a adaptação cinematográfica, porque eu já estou aqui visualizando quem são os possíveis atores que podem interpretar cada papel. Me conta o que você achou da Evelyn, o que você achou da Monique, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para a gente crescer junto, porque vem muito mais por aí. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido mais uma vez. É isso. Beijo. Até mais.